Nós, como movimento espírita, inclusive, nós achamos que em cada casa espírita deveria ter uma atividade ligada à evangelização relacionada com o meio ambiente, né? Para conscientizar o máximo possível as nossas crianças de trabalhar por um mundo melhor nesse sentido. E nós também pensamos no seguinte, o Espírito lá termina a resposta falando que quando a gente faz a nossa parte, nós contribuímos para a obra da vida e nós próprios nos adiantamos. Mas como é que o mundo está? Como é que o mundo é no momento? E nós pensamos no conceito de encarnação, de reencarnação. O mundo aceita isso? Não, nós sabemos que o mundo é feito de pessoas materialistas e espiritualistas. Kardec ensina que materialista é aquela pessoa que só admite a matéria, não admite nada a não ser a matéria, não considera a existência do espírito. Quando nós falamos em nós achamos muitas vezes as pessoas estão falando de uma pessoa que tem apego à matéria. Não, nós estamos querendo falar de uma pessoa que ela não atenta para a parte espiritual, ela não considera a parte espiritual. E os materialistas, eles não são reencarnacionistas, certamente. Não há como ser materialista e reencarnacionista ao mesmo tempo. Existe espiritualismo, mas nós sabemos que existem pessoas que se dizem espiritualistas que não fazem a menor ideia do que seja a vida espiritual, ou fazem uma ideia muito pobre do que seja a vida espiritual. E quando elas pensam na parte espiritual, não é de uma maneira tão clara, tão rica de situações que as permita considerar a questão da reencarnação. É estranho falar que uma pessoa é espiritualista sem ser reencarnacionista, porque nós sabemos que isso acontece. Certa vez eu vi uma entrevista do André Trigueiro com um padre. E eu estou falando isso porque isso é uma coisa pública, saiu na internet, então a gente pode falar, não é? Não estamos ofendendo ninguém, nem sendo invasivos a respeito dessas coisas. Isso saiu na internet. E esse padre pensou em se matar, cometeu suicídio. A gente ficou pensando, como é que uma pessoa espiritualista pode pensar nessas coisas? Então, isso fica claro que diz respeito a uma certa inconsistência nesse conhecimento a respeito do espírito. Para o materialista, a morte é uma passagem para o lado, um deixar de existir, né? Um apagar de luzes. Depois não existe nada. Se a pessoa pensa assim, como é que ela vai viver? Como ela pode pensar em contribuir para a vida sem pensar nas consequências, né? Acha que ela não tem muito ensejo, ela pensa em aproveitar aquele espaço de tempo que ela chama a vida toda para viver da melhor forma possível, porque ela não considera a continuidade da vida. Já o espiritualista, ele considera que, havendo morte, o espírito pode sobreviver. Mas de que forma, né? Nós, espíritas, sabemos que morte
significa apenas o desligamento entre a parte física e a parte espiritual. É um desatar de laços, é exatamente isso. Desatam-se os laços de uma maneira total e irreversível. A pessoa não pode voltar para aquele corpo, né? Isso é morte. Tanto é que uma vez uma senhora perguntou: você fala em morte, mas como espíritas a gente não tem que falar em encarnação, morrer, em desencarnar? Kardec usa várias vezes a palavra morte. Por quê? Porque morte para o espírito tem um significado. Talvez para as outras pessoas tenha outro. Mas morte para o espírito é exatamente isso: desatar esses nós de uma maneira completa e definitiva. Mas isso não significa que a vida esteja extinta, né? Isso é uma coisa também que nos remete a uma